Em 5 de agosto de 1951, Campina Grande era agraciada com esse espaço, uma maternidade, a maternidade Eupídio de Almeida. Foi idealizada pelo então governador do estado da Paraíba, José Américo de Almeida, e o prefeito de Campina Grande, historiador, Dr. Eupídio de Almeida. Esse espaço ele é muito importante para a cidade porque aqui se celebra a vida. Nesse espaço aqui, muitas pessoas já nasceram e eu tenho o prazer de dizer que aqui nasceu também a minha filha. Esse lugar trouxe muitas alegrias para muitas pessoas que saíram daqui radiantes, celebrando a vida. Mas essa realidade da vida, de celebrar a vida, nem sempre é uma coisa constante na sociedade humana. Infelizmente, um dia houve um conflito no céu. Esse conflito veio aqui à terra. E no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, nos diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Nós precisamos hoje, infelizmente, conviver com a realidade do pecado, a realidade da morte e da tristeza. Mas Jesus, ele prometeu que isso um dia vai acabar e nós iremos mais uma vez celebrar a vida, celebrar a comunhão, celebrar, acima de tudo, a felicidade e a esperança de dias melhores. E você, meu querido amigo, vamos nessa lição estudar sobre a grande questão referente à morte, mas acima de tudo, a esperança que a Bíblia nos apresenta. A morte não é o fim. Era 24 de agosto do ano de 1999, quando eu vim aqui para essa maternidade, ter a grande alegria de receber do braço das enfermeiras a minha filha Débora. Ela nasceu nesse espaço aqui, um espaço que celebrou a vida de muitas pessoas. Meu querido amigo, minha querida amiga, a vida é um presente de Deus, a vida é um dom de Deus. E, infelizmente, a morte ela veio para destruir tudo isso, mas a Bíblia ela apresenta a esperança maior. A morte não é o fim, que nós possamos encher a nossa vida, o nosso coração de esperança. E nessa lição que nós iremos ouvir e estudar tudo sobre a questão da morte através do pastor Júlio, eu tenho certeza que será brilhante, será extraordinário. Vem com a gente estudar essa lição neste sábado. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é motivo de grande alegria estarmos juntos em nosso canal para esse encontro maravilhoso. Mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, compartilhe nosso canal, tá certo? Faça com que o nosso canal seja interativo. Dê um like aí para que a gente possa, acima de tudo, fortalecer o canal e que ele seja uma bênção, continue sendo uma bênção na sua vida, na sua história e na sua família. Hoje nós temos o prazer, a honra de termos a presença do pastor Júlio César Ribeiro, que é professor e pastor ali no NASP. Ele tem formação em teologia, ele tem pós-graduação na área de teologia, ele tem mestrado em intercorpus e tem também o mestrado na PUC de São Paulo, na área de teologia. Está se preparando aí para o doutorado. Ele também tem um canal maravilhoso referente também à Escola Sabatina ali do campus do NASP, Engenheiro Coelho. E você seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, a sua história, a sua caminhada, a sua saúde e a sua família. Seja bem-vindo, meu querido amigo e irmão, pastor Júlio César Ribeiro. Tudo bem, pastor Júlio? Está tudo em paz aí, tudo tranquilo? Seja bem-vindo. Professor Matusalém, obrigado pelo convite, a você, amigo que nos acompanha. É um privilégio estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da lição. Eu que toda semana tenho convidados comigo no canal da Igreja do NASP, batendo um papo com eles. Hoje eu tenho o privilégio de ser o convidado aqui no seu canal. Muito obrigado. Exatamente, para a gente é uma honra, o pastor tem um canal maravilhoso também ali do NASP, né? Uma contribuição extraordinária para o estudo, o aprofundamento da lição da Escola Sabatina. Pastor Júnior, a lição de número 2 tem como título Morte em um Mundo de Pecado. Né? E em Romanos, capítulo 5, versículo 12, é o texto que, vamos dizer assim, base para a discussão, o debate da lição nos diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Né? Pastor, a partir desse texto, a gente sabe que a lição tem uma base ali no capítulo 3 do livro de Gênesis. Quais são os principais pontos que serão destacados na lição?
Bem, a lição ela traz alguns pontos relacionados especialmente à mentira que é lançada sobre Eva e, consequentemente, sobre Adão também. A lição também apresenta essa ideia de como um mundo que era perfeito, infelizmente, passou a receber essa doença, esse vírus chamado pecado, e vivendo nós em dias de pandemia, todos nós fomos infectados, não é, por este vírus chamado pecado, e graças a Deus a Bíblia nos apresenta através desse texto de Romanos que Deus proveu a vacina, Deus proveu a cura. Se por Adão, em última instância, o pecado entrou no mundo, através de Jesus Cristo, que é chamado e conhecido como o segundo Adão, a salvação, a cura, a vacina contra esse vírus foi dada a toda a humanidade. Ok, pastor. O primeiro tópico da lição, ele tem um tema interessante, declarações sobre tensão. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, nos diz a palavra de Deus: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Com base nesse texto, pastor, ele mostra a existência do livre-arbítrio concedido por Deus a Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Caso não pudessem escolher livremente, porque Deus os tinha advertido. O contexto desse texto e do livre-arbítrio, como é que a gente pode analisar? Querido professor Matusalém, eu gostaria de começar dizendo que esse texto, Gênesis 2, 16 e 17, eles são muito importantes. Nós comumente dizemos que Gênesis 3,15 contém a primeira profecia da Bíblia. E não está errado. Há uma profecia ali, a primeira profecia incondicional, que é a promessa da vinda do Messias. Mas nós tranquilamente podemos dizer que a primeira profecia condicional da Bíblia se encontra em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Por quê? Porque Deus declara que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e entenda aqui homem não como sexo masculino ou feminino, mas humano, ser humano ou humanidade, se o homem viesse a comer, ele certamente morreria. Então nós encontramos aqui uma profecia condicional. Se o homem não comesse, não morreria. Se o homem comesse, certamente morreria. Infelizmente, nós conhecemos a história. O homem, o ser humano, acabou comendo e através de Adão e de Eva entrou neste mundo o pecado. Eu costumo dizer, e eu gosto de, às vezes, contradizer, professor Matusalém, então não se espante com o que eu vou dizer, mas eu costumo dizer que nós, na verdade, em última instância, nós não temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre direito de escolha. Por quê? Arbítrio tem a ver com lei, com determinar o que é certo e errado. Deus foi aquele que determinou o que era certo e o que era errado. Então Deus arbitrou ao ser humano o que era certo e o que era errado. Então o homem, no seu livre direito de escolha, e eu e você que me acompanha, professor Matusalém, qualquer um dos amigos, tem o livre direito de escolher, seguir ou não. É importante dizer que Deus não cria o ser humano como um ser automatizado, um robô, nós costumamos dizer assim. Quando Deus cria o ser humano, Deus dá ao ser humano capacidade, cognição, poder volitivo, ou seja, ele dá ao ser humano possibilidade de escolher. E nós sabemos que o amor só é amor verdadeiro quando há a possibilidade daquele que é amado dizer não àquele que ama. E é assim que o ser humano é criado. Deus dá as instruções pensando no bem-estar, assim como um pai e uma mãe dizem aos seus filhos o que eles devem fazer, não só quando são pequenos, mas até depois de grande. Eu tenho uma filha de 14 anos e para mim é como se ainda fosse um bebezinho, não é? O meu filho de 8 também eu oriento aqui, e para nós que somos pais é como se eles nunca fossem crescer. Então, dentro desse contexto, é mostrado a nós que, mesmo Deus tendo arbitrado o que era certo e errado, ele dá ao ser humano
o poder de escolher, o poder volitivo. E hoje assim também é. É importante dizer ainda, professor, que se Adão e Eva, num mundo perfeito, sem pecado, tiveram uma condição de escolher entre o certo e o errado e acabaram escolhendo o que era errado, eu e você, que vivemos em um mundo com mais de 4, 6 mil anos, quase 6 mil anos, aproximadamente 6 mil anos de pecado, o nosso poder de escolha está ainda mais corrompido. E a tendência de escolher o que é errado é muito grande. Perfeito. Agora, pastor, no tópico 2 da lição, que traz sobre enganados pela serpente, ele mostra ali como texto base, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. Quais critérios Eva usou para escolher entre a palavra de Deus e a serpente? Eu acho que isso é uma dúvida, talvez, que muitas pessoas ainda se perguntam, se debruçam na escolha de Eva, que teve consequências, né, para todos nós. Como é que o senhor poderia abordar esse tópico? É importante dizer que o texto de Gênesis 3 ali, ele começa dizendo que a serpente era o animal mais sagaz que existia. É importante dizer também que a serpente era um animal belo, um animal muito charmoso que chamava a atenção. Não só indo para Ellen White, mas se nós vamos para a tradição judaica, há textos, inclusive, que dizem na tradição judaica, não estamos falando de textos canônicos da Bíblia, mas a tradição judaica, há textos que dizem que a serpente, inclusive, possuía asas. Um animal que voava, um animal que era belo. E o texto bíblico diz que ele era mais sagaz que todos os outros animais. A palavra hebraica aqui, arum, poderia ser traduzida como sutil, matreiro, astuto. Então, Eva não estava tendo contato com um ser qualquer, ainda mais agora que acontece a primeira sessão espírita que nós encontramos na história do planeta. O primeiro médium é uma serpente. Ele recebe uma entidade que é o próprio Satanás. E quando a gente acompanha a leitura ali, nós percebemos que há algo muito forte utilizado pela serpente para levar Eva a cometer o erro. A serpente começa dizendo, e eu leio na Nova Almeida Atualizada, né, que na verdade nada mais é do que a Almeida Revista Atualizada, terceira edição. O texto começa dizendo que a serpente mais astuta que os outros animais disse assim: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher responde, do fruto das árvores, sim, podemos comer. Então a serpente começa trazendo algo que nós costumeiramente dizemos que pode ser uma porta de entrada para o equívoco. É o duvidar. Duvidar em si, ter uma interrogação, perguntar, questionar a Deus ou as coisas que Deus apresenta, não está errado necessariamente. A questão é que quando temos a dúvida, se colocamos aquilo que pensamos ou que os outros pensam acima da palavra revelada de Deus para responder à dúvida, aqui nós estamos em risco. Então a serpente começa argumentando, olha, não foi isso que Deus disse? Eva, não foi bem assim. Deus disse para a gente comer de tudo, mas não comer no meio da árvore que está no centro do jardim. E aqui eu tô atualizando, né? Eu estou pensando aqui, eu estou, digamos, trazendo para o coloquial, a serpente poderia ter dito, agora eu entendi. Mas me digam uma coisa, por que vocês não devem comer? Porque Deus disse. E o que Deus disse? Deus disse que no dia que comerem vocês morrerão. E a serpente então traz agora outro questionamento à palavra de Deus. Ué, mas eu comi e não morri? Em outras palavras, a serpente estava dizendo assim, eu acho que o seu Deus não tem todas as informações ou as informações que ele tem estão equivocadas. Professor Matusalém, hoje a argumentação, a retórica, e o senhor é professor, sabe bem do que eu estou falando, a retórica, o raciocínio lógico continua sendo um argumento muito forte em favor da mensagem da serpente.
Os instrumentos que a serpente utiliza para levar cristãos a questionar a palavra de Deus, um deles continua sendo a retórica e o raciocínio lógico. E por que eu estou dizendo que nem sempre o raciocínio lógico está de acordo com aquilo que Deus deseja? Que lógica há em um Deus mandar um pai para uma montanha sacrificar o seu filho? Estamos falando do caso de Abraão. Eu me lembro que o presidente Barack Obama, certa vez em um discurso, ele disse: bom, se eu saísse da minha casa hoje e visse o meu vizinho com o filho dele em cima do telhado e uma faca na mão, eu chamaria a polícia. Por quê? Porque no raciocínio, na lógica, não faz sentido. Então veja, é importante nós entendermos que o argumento, ou um dos argumentos, ou armas que a serpente utilizou, continua sendo utilizado. E aí nós temos alguns pastores, professores que dizem que não é bem assim, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser contextualizada, e não está errada essa fala de contextualização. Mas esses argumentos levam ao extremo da contextualização, da atualização à palavra de Deus, a ponto de dizer, não, a Bíblia diz aqui que é errado um homem intersexo com outro homem. Mas isso mudou, isso não é assim. Então, o raciocínio lógico, a argumentação, a retórica, nem sempre vão estar andando de mãos dadas com a vontade de Deus. Ok, pastor. Aí agora, continuando nesse contexto, né, o tópico número 3 diz, vocês não morrerão. E nós sabemos que ao longo da história da humanidade, essa questão da imortalidade da alma, perpassando pelo Egito, pela história do Egito, as pirâmides, os sarcófagos, a forma como era tratada a questão dos mortos lá no Egito, não é? A preservação desses mortos na perspectiva da imortalidade da alma, a própria filosofia grega em Platão, não é? Reforçando a questão da imortalidade da alma. Então, a grande questão é o seguinte, né? Como textos da Bíblia, né, tanto nos livros de Salmo, do Antigo, como o Novo Testamento, o próprio livro de Jó também, eles podem ser usados para combater a mentira da imortalidade da alma. Professor Matusalém, eu gostaria de começar, se o senhor me permite, trazendo uma informação para o nosso amigo que nos acompanha aqui no canal do Professor Matusalém, e se você não se inscreveu ainda, eu digo, se inscreva, porque eu já sou inscrito, eu acompanho aqui também. Então, eu queria trazer uma atualização no sentido, não a atualização à Bíblia, mas a informação. Nós sabemos que a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida, né, um padre que depois se torna não mais católico, ele traduz, ele faz o melhor que ele pode, mas nós temos alguns erros de tradução na nossa Bíblia em português. Um erro desses se encontra em Gênesis 3:22. Quando nós lemos aqui, Gênesis 3:22 diz, então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O verbo aqui, na língua hebraica, que você lê como se tornar, é o verbo hayá, que pode ser traduzido como ser, estar ou tornar-se. E ele está aqui no tempo verbal que nós chamamos no Brasil de passado. Ele foi traduzido como se tornar. Mas há um erro aqui, porque a melhor tradução para este verso é o verbo ser. Então, numa tradução mais correta, a Bíblia diz, então o Senhor Deus disse, eis que o homem, verbo ser no passado, eis que o homem era como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por que eu estou dizendo isso? Porque Gênesis é muito claro em dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele se torna como Deus, a sua imagem e semelhança, a partir da criação. Quando o homem peca, quando Eva, quando Adão, quando o primeiro casal, ele cai, ele perde boa parte da imagem e semelhança de Deus. E este texto está apresentando uma fala de Deus pós-queda, certo? Pós-pecado. O homem não se torna como Deus depois do pecado. Ele era como Deus antes do pecado. A fala de que o homem se tornaria como Deus se comesse do fruto é a fala da serpente.
Então, esta tradução dá mais valor à fala da serpente do que à fala de Deus. Por isso ela está equivocada. Eis que o homem era como um de nós no tocante a respeito do conhecimento do bem e do mal. O que este verso está nos dizendo? Ele está nos dizendo que o ser humano, antes da queda, ele era como Deus. Pelo menos em parte. Deus, ele conhece o bem na teoria e na prática. Deus sabe o que é o bem e Deus pratica o bem. Porém, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não pratica o mal. O mal vem de Satanás. Então, quando o homem cai, ele deixa de ser como Deus, porque agora, além de conhecer e praticar o bem, teoria e prática, o homem passa também a conhecer o mal na teoria, Deus já o conhece, mas o homem passa a praticar também o mal, o que Deus não pratica. Eis que o homem era como um de nós no tocante a respeito do conhecimento do bem e do mal. Ele era. É por isso que o texto continua. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Quando Deus diz exatamente esta fala, ele está dizendo que ele não permitiria que o homem viesse de algum modo a pecar eternamente. E Ellen White diz que essa era a intenção de Satanás. O homem agora em pecado, comendo da árvore da vida, o que Satanás esperava? Esperava que o homem vivesse eternamente em pecado. Mas o que Deus faz? Uma surpresa para o inimigo. Deus retira do jardim a árvore que dava ao ser humano aquilo, professor, que nós chamamos de mortalidade condicional. Eu ministrei a disciplina Cosmovisão Bíblico-Cristã a alunos de arquitetura, administração, ciências contábeis e também de pedagogia no primeiro semestre desse ano. E um dos temas que eu mais toquei, e só para avançar aqui e não me estender muito, eu mostrei a eles que a Bíblia traz a nosso conhecimento de que só um é chamado de imortal. E só um tem imortalidade incondicional. Esse é o Pai. Nós, o Pai, o Filho e o Espírito, perdão, esse é Deus. As três pessoas da divindade são imortais incondicionalmente. Nós somos seres mortais, éramos, aliás, antes da queda, seres imortais, condicionalmente, enquanto comia da árvore da vida. A Bíblia diz em Apocalipse que quando Cristo voltar, passar o milênio, nós continuaremos comendo desta árvore. O texto bíblico profético diz que as folhas servirão de fruto de cura para as nações. O ser humano tinha, antes da queda, uma mortalidade condicional. Ele terá, após a volta de Cristo, uma mortalidade condicional. E o que o ser humano tem entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22? Esse meio, o ser humano tem o que ele é de verdade. Ele tem uma mortalidade. O que me chama a atenção é que estudiosos, por exemplo, como Oscar Cullmann, um estudioso erudito da área de cristologia, e outros teólogos brasileiros, inclusive, já vieram a público dizendo: veja, estudando a Bíblia, eu descobri que a alma não é imortal. Eles se tornaram o que nós chamamos de mortalistas. E só para encerrar, nós encontramos no Egito e na Síria, de modo bem primitivo, esta ideia, mas sem dúvida os babilônios, os assírios, mas depois os babilônios e de forma completa os gregos, são aqueles que sistematizam esta doutrina. E esta, professor Matusalém, é uma das três pedras de toque, junto com o sábado, e nós poderíamos dizer também com as questões do santuário, mas a mortalidade da alma é um dos pontos que vai fazer a diferença no tempo do fim. Se eu pudesse dizer, eu diria que os dois grandes pontos que Satanás vai derrubar, e está derrubando pessoas, e vai trabalhar no tempo do fim a guarda do dia verdadeiro, tentando trazer a ideia de que isso não tem validade, e também a ideia de uma alma
imortal de um espírito que sai do corpo. Mas veja, quando nós vamos para a Bíblia, queridos, e eu poderia ficar horas com você e o professor Matusalém também. Basicamente, esses versos que ele colocou aqui, e eu espero que você leia na sua Bíblia esses versos, Salmo 115, 17, João capítulo 5, versos 28 e 29, Salmo 146, 4, Mateus 10, 28, 1 Coríntios 15, de 51 a 58, esses versos dizem: o homem, ele não tem uma alma, ele é uma alma, ele é uma pessoa. E a alma é mortal. A alma que pecar, esta morrerá. Portanto, o homem não se torna como Deus a partir da queda. Ele era como Deus antes da queda. Ele se torna igual à fala da serpente. Porque após o pecado, o homem passa a acreditar que é imortal igual a Deus. E essa não é a verdade apresentada na Bíblia. Muito bem, pastor. Nesse contexto, o tópico de número 4 da lição, a gente já viu a questão das consequências do pecado, não é, para a humanidade. Agora, o último tópico da lição, pastor, traz uma coisa interessante. A gente já falou dos aspectos negativos, né? Perda, morte, sofrimento, né? Tudo que vem como consequência do pecado. Mas, no tópico 5 da lição, ele abre uma perspectiva de discussão muito interessante sobre a primeira promessa do Evangelho. O senhor já deu até o toque, mostrou a primeira profecia condicional e essa que é uma profecia incondicional. E agora, para a gente não terminar a lição só com essa perspectiva de perda, né? De perda, nós perdemos. E aí, tudo vale a pena viver em que está depositada a nossa esperança, já que a lição da semana passada diz que é o pulmão do cristão, é a esperança, né? Sem dúvida. E, professor Matusalém, quando nós lemos aqui, eu quero ler novamente o verso para memorizar, que está em Romanos, capítulo 5, verso 12. Está escrito assim: portanto, o portanto aqui é um acréscimo, então. O que ele vai dizer agora tem a ver com o que foi apresentado antes, né? Paulo, ele é, sem dúvida, o escritor da Bíblia mais difícil de ser compreendido, e o seu livro mais difícil de entender é o livro de Romanos. Porém, aqui nós temos muito claro a mensagem, e eu costumo dizer que o que nós lemos até aqui, em Romanos 5, de 1 a 11, é o que é apresentado antes de Gênesis 3,15. Até o 12, inclusive. Então, a partir de Gênesis 3,15 é a mensagem que tem em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou à humanidade, porque todos pecaram. Só que quando nós continuamos lendo, é dito, por exemplo, no verso 11, que através de Cristo recebemos a conciliação. A conciliação. E na leitura, na continuação do verso 12 em diante, nós encontramos a promessa que é apresentada em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ele está falando aqui para a serpente. Entre a sua descendência, serpente, e o descendente dela. Este lhe ferirá o calcanhar, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É muito interessante quando nós voltamos para o texto bíblico aqui, e eu gosto muito dessas questões textuais. Aqui nós encontramos o verbo traduzido no passado. Portanto, aliás, no futuro, né? Porém, inimizade, está escrito aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher. Quando nós vamos para a palavra utilizada aqui, a palavra eibá, Deus está utilizando uma palavra, professor Matusalém, que significa inimizade, ódio. Deus colocaria uma inimizade que não permitiria conciliação entre quem? Entre Satanás e os descendentes da mulher. Entre ele, Satanás, os descendentes de Satanás, os descendentes da mulher, entre ele, Satanás e o próprio Cristo Jesus. Aqui a promessa é que Cristo, ele seria o descendente da mulher e ele seria sim ferido. Ele seria atacado. É por isso que é dito que o calcanhar do descendente
seria ferido. Ou seja, Cristo seria atacado desde o ventre materno, e nós encontramos isso, seus pais tendo que fugir para o Egito, Jesus, durante toda a sua vida, sendo assediado por Satanás, quando ele vai ao deserto para ser tentado. Depois, Satanás ele percebe que não vai fazer Cristo desistir de sua missão, ele até tenta, no Getsêmani, Jesus vai até o fim, então ele mata, ferindo o calcanhar de Cristo. Mas é dito que quando Cristo cumprisse a sua missão aqui na terra, ele não simplesmente feriria o inimigo, Satanás, professor, mas ele esmagaria a cabeça. Exatamente. Essa ideia é uma ideia de morte completa, de destruição final. O verbo ferir aqui, que o texto de Gênesis usa para dizer do que Satanás faria a Cristo, traz uma ideia aqui de machucar, de fazer sangrar, de atacar, não é? Mas quando nós vemos a maneira como o texto é construído, a cabeça significa vida, significa liderança. Não é à toa que o pastor da igreja, o Rosh, no hebraico, o pastor se chama Rosh, que quer dizer cabeça, não é? Então, aqui a ideia de que Cristo seria ferido, mas não seria mortal, mas quando ele reagisse, ele acabaria de uma vez com o inimigo, com Satanás. E quando isso ocorre? Isso ocorre na cruz. Quando Cristo morre e ressuscita, ele fere, ele esmaga a cabeça da serpente. Se você ler João capítulo 12, verso 38, você vai descobrir que Cristo diz assim, um pouquinho antes da sua morte, quando lá os gregos são trazidos por Filipe, Senhor, os gregos querem conversar contigo, um pouquinho depois o Senhor Jesus diz assim, olha, a semente, ela precisa morrer para que produza fruto. Ela vai ser lançada à terra, vai morrer para produzir fruto. No verso 38, Jesus diz assim, chegou a hora do julgamento deste mundo, e o príncipe deste mundo será expulso. Ué, Satanás já não havia sido expulso do céu antes da criação? Aqui Cristo está falando da expulsão completa, da exposição. A partir da cruz, todos os mundos, caídos e não caídos, todos os anjos que estão no céu, que caíram, todos os seres de todas as criações de Deus, agora sabem o caráter verdadeiro de Satanás. Me permita dizer, professor Matusalém, a função primária da cruz não é salvar o ser humano. Como assim, pastor? Que heresia é essa? Calma, eu explico. Sim, na cruz, Cristo nos salva. Ele paga o preço do pecado, né? Quando ele pronuncia tetelestai, está consumado, ele na verdade está dizendo está pago. Tetelestai era um termo jurídico-financeiro que era carimbado ou escrito em documentos de compra e venda. Então, quando eu comprava uma terra do professor Matusalém e pagava, ele carimbava na escritura, tetelestai, está pago. Foi isso que Cristo pronunciou na cruz no está consumado. Mas a função primária da cruz era vindicar o caráter de Deus. E na cruz, Cristo mostra que Deus não é aquele ser autoritário, ditador que Satanás pintava. Então, na cruz, a cabeça da serpente é esmagada por dois motivos. Primeiro, a máscara de Satanás cai. E aqueles anjos que ainda tinham dúvidas de quem ele era, e os seres não caídos, agora não tem mais. Segundo, Cristo paga o preço do pecado. É como se Satanás tivesse dito, eu sequestrei a humanidade e eu quero um resgate. E aí Satanás diz assim, o resgate que eu quero é até a última gota do seu sangue. E aí Cristo diz, então tá aqui, ó, tá pago. Ele foi ferido. Isaías diz que por causa das nossas pisaduras, das nossas feridas, ele foi quem foi esmagado, e por causa das pisaduras e feridas dele,
nós fomos sarados. Ele pagou o preço. E com isso, o professor Matusalém, e você que nos acompanha, ele feriu a cabeça da serpente. E na cruz, Cristo tornou-se novamente o proprietário deste mundo. Até a cruz, Satanás era o representante deste mundo, porque Adão e Eva haviam dado a ele a propriedade quando pecaram. Na cruz, Cristo, ele retoma a propriedade deste planeta. Ele compra de novo, com o seu sangue, cada um dos seres humanos que viveu, que vive e que viverá. Ele esmaga a cabeça da serpente. E o que nós estamos esperando agora? Que ele venha, já como proprietário, apenas tomar a posse daquilo que já lhe pertence. Na cruz, ele se torna de novo o representante, o proprietário deste mundo. Ele se torna o segundo Adão, ele expulsa o antigo proprietário, ele esmaga a cabeça da serpente. Maravilha, né? Que esperança maravilhosa. Paulo diz em Romanos 5 que essa esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi concedido. Pastor, agora concluindo, quais as impressões finais que nós poderíamos ter da lição, como nós poderíamos concluir? E o senhor teria alguma experiência que o senhor poderia nos apresentar sobre o contexto dessa lição, né, que traz primeiro a destruição pelo pecado, mas ela mostra no final, na questão, a esperança que nós temos, né, através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Primeiro, para acabar o pecado, dar o remédio definitivo para o pecado, mas para resgatar o ser humano. Eu diria, eu finalizaria, professor Matusalém, com a parte final, a segunda parte de Romanos, capítulo 5, verso 20. Na Nova Almeida Atualizada, diz assim, e ficou para mim muito melhor a tradução, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Amém. Amém. Nós, infelizmente, não temos, professor Matusalém, direito de escolher se nascemos ou não nesse mundo. Nós simplesmente nascemos. Então, o nosso passado não nos foi permitido opinar sobre ele. E quando nós nascemos com uma etiqueta no peito escrito condenados. E nós também não temos direito ou opção de nascer ou não com essa etiqueta. Mas, se o passado não nos é permitido decidir como ele iria acontecer, se a condição de perdido é uma condição que eu não tenho como alterar do meu nascimento em diante. Mas eu posso decidir mudar esta etiqueta, trocar o status dessa etiqueta. A Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. E você que me acompanha, eu queria que você entendesse muito bem isso. Você, eu, professor Matusalém, aquele que está nesse momento assaltando, aquele que está assassinando, aquele que está cometendo adultério, aquele que está neste momento praticando fornicação, todos são criaturas de Deus, mas a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz que através do Filho, Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Portanto, mesmo vivendo em um mundo de pecado, em um mundo em que, sim, pessoas inocentes vão morrer. Vivendo em um mundo em que, sim, você pode pensar, mas eu não bebo, não fumo, não matei ninguém, não faço mal para ninguém e estou com câncer. Veja, querido, a promessa não é uma vida eterna aqui nesse mundo. A promessa é uma vida eterna. João capítulo 11 diz que aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. 70, 80, 90 anos. Essa semana que passou, professor, eu completei 40 anos de idade. Obrigado. E refletindo, eu pensei, eu cheguei ao máximo na metade da minha vida. Talvez menos. O que eu fiz até aqui? Bom, não importa o que eu fiz. Porque o que importa é o que eu vou escolher fazer de agora em diante. E se eu escolher Cristo, quando vier a morrer nesse mundo, se não vê-lo voltando, certamente
eu viverei eternamente. Então, para você que nos acompanha, não foque nas dificuldades da vida. Foque naquele que prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você é descendente da mulher. Então, assim como o descendente, você vai ter picaduras no seu calcanhar. Você vai ter feridas, você vai ter machucados. Mas se você escolher o descendente maior, que é Cristo Jesus, você pode, ainda assim, dia a dia, com o poder de Deus, esmagar a cabeça da serpente. Tiago diz que nós podemos viver em santo procedimento, viver de tal modo que o diabo fugirá de nós. Que Deus te abençoe e que te ajude muito a entender que no mundo você terá aflições, porque vivemos em um mundo de pecado. Ponto. Você não pode alterar isso, nem eu. Mas nós podemos escolher para onde vamos e com quem iremos. Amém, pastor. Muito obrigado pela sua participação, uma bênção de Deus. E para nós encerrarmos, eu gostaria de pedir, pastor, para o senhor fazer uma oração, para Deus abençoar e que nós não tenhamos jamais em nossa vida na falta de esperança, né? Que a esperança possa nos mover. E entender que Deus um dia vai dar um ponto final, né, na história do pecado e nascerá o sol da justiça. A Bíblia diz, trazendo salvação debaixo de suas asas. Lá no final do livro de Malaquias nos diz isso no Antigo Testamento. Gostaria agora de pedir ao senhor que faça a lição e muito obrigado por sua participação, de separar um pouco do seu tempo, de suas muitas atribuições aí no NASP, né, para participar conosco, falar para esse público que nos escuta, que nos acompanha durante esse período. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua vida, a sua família e a sua história. Eu queria agora que o pastor fizesse a oração final. Professor Matusalém, não poderia deixar de dizer também que Deus abençoe a sua iniciativa, abençoe o seu canal. No dia em que eu recebi o convite, eu já me inscrevi no canal aqui, sou seu seguidor. Que Deus continue lhe dando aí a força, porque nós que trabalhamos trazendo a lição da Escola Sabatina semana a semana, que luta, agenda, o senhor sabe bem, eu sei. Então, que Deus continue lhe abençoando também. Sempre que convidado, estarei aqui. Me foi um grande privilégio, tá bom? Tá, joia. Vamos orar. Vamos lá. Eterno Deus, muito obrigado pelo poder da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos abençoou mais essa semana com esta lição. Permita que aqueles que estão assistindo neste momento e aqueles que ainda irão assistir conheçam mais profundamente a tua palavra e após as nossas reflexões decidam se entregar ainda mais a ti. Esteja com o professor Matusalém nas suas atividades de trabalho e também nesse ministério, comigo também e com todos que acompanham este canal. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou. Deus abençoe a você, a sua história, a sua família e que Deus possa nos iluminar, que possamos seguir firmes e confiantes no Senhor. Até mais, até o próximo final de semana.